E como é que foi no Brasil em particular, mesmo que as pessoas estão entendendo essa diferença, qual foi a sua aproximação com a igreja no Brasil, com o movimento de aconselhamento bíblico no Brasil? Teve muita resistência ou o pessoal está entendendo isso com mais facilidade e absorvendo esse pensamento? So, even though people are understanding this, what was it like to come and introduce this to the Brazilian church? What kind of receptivity did you have? How did that interaction go? Yeah. Well, first of all, I struggle, I think, like everyone does, with the fear of man. Primeiramente, eu luto muito, como eu acho que muitas pessoas lutam, com o temor do homem. So you never know if someone's going to receive or reject what you're presenting. Você nunca sabe se a pessoa vai receber ou rejeitar o que você está apresentando. But I realize that I have the opportunity to present the good news, the gospel, and I've come to a place of just allowing God to do what He wants. Então, eu entendo que eu tenho a oportunidade de apresentar as boas novas do Evangelho e eu estou confiando em Deus para fazer o que Ele quer. But it's a very exciting thing that God is doing here in Brazil. É uma coisa muito animadora ver o que Deus está fazendo aqui no Brasil. There's a freshness and a newness about the Holy Spirit's work in this area of biblical counseling all over Brazil. Há uma qualidade refrescante e nova, animadora de ver o que o Espírito Santo está fazendo nesta área de aconselhamento aqui no Brasil. And everywhere I go, I'm meeting both people already very skilled and equipped by God to do counseling and are 100% sold out. Eu estou encontrando pessoas que já têm um bom treinamento, uma boa capacitação, já estão prontas e praticando o aconselhamento bíblico. And we're meeting people with severe mental illness that God is saving and their lives are drastically changing through the work of the Holy Spirit. E nós vemos pessoas com severos problemas na área de saúde mental, mas que Deus está salvando e que estão experimentando transformação impressionante em sua vida. So I'm just grateful to come into this movement that's here and be a small part of it. E então eu fico muito agradecido de encontrar e entrar nesse movimento que já existe aqui e fazer uma pequena parte disso. It's very humbling and exciting. Isso me deixa humilhado no bom sentido, humilde, mas é uma coisa que me anima. Santificação posicional e santificação progressiva. Parece que essas são duas palavras-chave para a gente entender o que o aconselhamento bíblico está tentando trazer de respostas. A gente já entendeu a santificação posicional e parece que o aconselhamento bíblico teve alguma dificuldade e que está vencendo passo a passo para dar respostas na santificação progressiva. Então, quando ele está se referindo aqui, são pessoas com esquizofrenia, pessoas com esquizofrenia, com bipolaridade. Então, como ajuda com autismo, o que é isso e como ajuda a uma pessoa como essa? Eu me lembro de ter perguntado, eu sei que você está curioso para isso, mas vai ficar curioso e vai ler para a gente poder conversar melhor. Mas me lembro de ter perguntado há alguns anos atrás, para alguém bem conhecido no Brasil, se tinha alguém com pensamento reformado para me explicar o que era o autismo e como lidar com aquilo, o que era a esquizofrenia e como lidar com ela. Então, antes de a gente dizer isso é pecado ou não, está aí o novo livro do Berger sobre depressão, nem pecado nem doença. Então, o que sobra? Vai ler que você vai perceber o que é que vai sobrar. A pergunta agora fora dos Estados Unidos, como é que andam as igrejas e o processo de aconselhamento bíblico em relação a este pensamento e nas tendências fora dos Estados Unidos? Como é que anda o aconselhamento bíblico lá? So outside of the U.S.,
what does biblical counseling look like? How are the churches doing in the area of biblical counseling related to this topic of mental health? What's your read of churches and movements outside of the U.S.? There are really exciting things happening, for example, in Europe. Tem coisas muito animadoras acontecendo, por exemplo, na Europa. I was scheduled to speak in Italy, for example, at the first European Biblical Counseling Conference. Eu estava programado para dar palestras na primeira conferência de aconselhamento bíblico da Europa, na Itália. But then COVID came, and so last May the conference was canceled. Então veio a Covid e em maio então cancelaram a conferência. Lord willing, I'll be able to go to Japan this summer. Se Deus permitir, eu vou para o Japão no verão dos Estados Unidos. 2 years ago, I was in Romania, and we had several psychiatrists at our conferences. Alguns anos atrás eu estava em Israel e nós tivemos vários psiquiatras presentes na nossa conferência. And God is not only opening their eyes, but then they're taking this new phenomenology, this new vision back to their churches and to their clinics and helping people. E não só Deus está abrindo os olhos dessas pessoas, mas elas estão voltando para suas igrejas e para suas clínicas e estão levando esses conceitos para estes âmbitos e educando pessoas ali. And to me, what's most exciting is in all these countries, and really probably more in Brazil than anywhere, the people themselves are not just receiving the information from America, but themselves writing. E o que eu acho muito animador, especialmente aqui no Brasil, talvez mais do que qualquer outro país, é que as pessoas não estão apenas absorvendo essas informações, mas de fato pessoas no Brasil estão escrevendo sobre isso, escrevendo novos livros. I always judge ministry by fruit, and so when people are producing things that help people in the gospel in a practical way, it shows that the Spirit is bringing forth fruit in ministry. Eu sempre julgo o ministério pelo fruto. Então, quando vemos que as pessoas estão produzindo, que o Espírito está agindo ali para que haja uma nova produção e pessoas recebendo o Evangelho, sendo transformadas, isso então mostra que o Espírito está ali operando. And these aren't just books that are books just to publish. These are very practical but biblical books that provide answers for very important needs and struggles. E os livros não são apenas só para publicar livros, mas são para ser instrumentos práticos nas mãos daqueles que estão trabalhando nessa área para terem respostas e terem recursos. I personally like to call it the Second Reformation. Eu pessoalmente gosto de chamar isso da Segunda Reforma. In fact, one of the former presidents of one of the largest biblical counseling association wrote a book and named it the thesis after Martin Luther's. Dos presidentes da maior associação de conselheiros bíblicos escreveu um livro e chamou o livro da tese, citando justamente a ideia de Martinho Lutero. So we are in a second type of reformation, not from Romanism, but from secularism and humanism, really. E nós estamos numa espécie de segunda reforma, desta vez não do catolicismo romano, mas de fato do secularismo e do humanismo em geral. Considerações finais, que está me cobrando aqui, porque daqui a pouco ele ainda tem que continuar a aula na pós-graduação, né? Considerações finais. O que você diria para um pastor que vai iniciar seu ministério e que vai ter que obrigatoriamente lidar com aconselhamento bíblico no seu ministério de alguma maneira? E para um membro da igreja que está lá convivendo com os irmãos e que gostaria de se envolver com aconselhamento bíblico? Para ambos, começo por onde? Okay, so final considerations, 2 parts. The first one would be, what would your recommendation be to someone who's starting pastoral ministry and is going to have to get engaged and involved in biblical counseling in some way? What kind of considerations, what kind of things would you advise
for that person. And then on the member level, you've got a member who's starting to involve themselves with other people, starting to interact. What would you give and recommend that person as far as their interaction and what they can do? And you can choose either one of those to start. So the first, I'll start with the pastoral training. Então, eu começaria pelo treinamento pastoral. There would be no church that would accept a pastor who would sub out his preaching. Não teria uma igreja que aceitaria um pastor que terceirizaria a sua pregação. There would be no church that would hire a pastor that would go before the church and say, I don't really feel comfortable doing evangelism, so we will find someone else to do that. Não existiria uma igreja que o pastor dissesse assim, olha, eu não sou muito confortável com essa ideia de evangelismo, então não teria alguém que pode fazer isso mais profissionalmente. But yet we treat counseling in this way, but if we call it discipleship, then it changes the perspective. Mas nós vemos que tem lugares que tratam um aconselhamento dessa forma, de terceirizar. Portanto, se nós pegarmos e dermos o nome de discipulado para isto, isso vai mudar a visão. There are many seminaries teaching pastors to sub out discipleship, these areas of discipleship. Há muitos seminários que estão ensinando para os seus candidatos pastorais que eles devem terceirizar essa ideia de discipulado em suas igrejas. And understandably, many pastors haven't felt comfortable counseling very serious or what is called crisis counseling situations. E de fato tem muitos pastores que não se sentem muito aptos e confortáveis a lidar com o que são chamados de crises no aconselhamento. But now, both in the United States and Brazil and other countries, the resources and the potential for training are available for pastors. Mas hoje, nos Estados Unidos, no Brasil e outros países, os recursos estão disponíveis para treinar os pastores nessa área de aconselhamento. If you've pastored at all, you will quickly understand that counseling is done probably more than preaching is. Se você já pastoreou, você entende que o aconselhamento ocorre mais do que até a pregação. So it is vitally important that you get training in biblical counseling. Então é essencial que você tenha treinamento em aconselhamento bíblico. And the second question? Just what would the members, what would you advise a member, kind of the same situation, getting involved in biblical counseling? You're involved with people, starting to interact and deal with their problems. How would you counsel them? So as far as a lay person in the church getting involved in counseling. Então, tratando dessa ideia de uma pessoa leiga dentro da igreja, abordando essa ideia de aconselhamento bíblico. Whether we realize it or not, we're all engaged in counseling. Querendo ou não, reconhecendo ou não, todos nós estamos envolvidos em aconselhamento bíblico. When someone in the church calls and says, "My husband and I got in a fight." Quando alguém da igreja liga e diz, olha, o meu marido e eu brigamos. And you begin to comfort and offer advice. E você começa a confortar e oferecer conselhos. You are a counselor. Você é um conselheiro. And we're all called to evangelize and disciple. Todos nós somos chamados para evangelizar e discipular. And that just simply means we're taking someone from a point A in their life to a point B. E isso simplesmente significa que nós estamos pegando uma pessoa e levando do ponto A em sua vida para o ponto B. We do this with parenting. Nós fazemos isso na criação de filhos. And so what we call counseling is taking someone, whether it's a specific issue or their life in general. E então no aconselhamento, o que chamamos de aconselhamento, seja uma coisa específica ou a vida em geral. From a point A to a point B. Nós estamos levando aquela pessoa a trilhar do ponto A ao ponto B. Secularists are doing the same thing. Os secularistas estão fazendo a mesma coisa. They simply call it psychotherapy. Eles simplesmente chamam de psicoterapia. But depending on their presuppositional belief, mas dependendo da sua crença pré-suposicional, is how their discipleship differs.
é neste ponto que o seu discipulado difere. which is why so many people attempt to defend their form of psychotherapy. E é por isso que a tendência é que cada um defenda a sua perspectiva de psicoterapia. Because they've become a disciple of B.F. Skinner, for example, Porque se tornaram discípulos, por exemplo, do B.F. Skinner or Sigmund Freud. ou Sigmund Freud. And so they're trying to make disciples of those that come to them for help. Eles estão então tentando fazer discípulos daqueles que vêm buscar ajuda com eles. But we are all disciples of Christ who desire to make other disciples. Mas todos nós somos discípulos de Cristo que desejam fazer outros discípulos. And we have a Savior who truly is sufficient. E nós temos um Salvador que é verdadeiramente suficiente. And so I would recommend that the elders in the church not just equip some, but have classes for the entire church to understand these truths. Então eu recomendaria que os presbíteros da igreja não treinassem apenas alguns, mas que tivessem classes para dar esse tipo de ensino para todos da igreja. Because we're all called to bear one another's burdens, to weep with those who weep, and to rejoice with those who rejoice. Porque todos nós somos chamados para carregar os fardos uns dos outros e de chorar com aqueles que choram e regozijar com aqueles que se regozijam. Muito bem, obrigado a Sebi mais uma vez, obrigado Daniel Berger pelas considerações, obrigado Patrick pela tradução, vamos orar, espero que sirva aí de ferramenta para conteúdo para as nossas discussões aí, tanto do seminário presbiteriano de Brasília, quanto de todos aqueles que da igreja estão assistindo e também se interessam pelo assunto. Vamos orar? Patrick, ora por nós, para que Deus nos abençoe. Tudo bem. Oremos. Bondoso Pai, nós agradecemos por este tempo que nós tivemos aqui em entrevista e o que este momento gravado vai servir em termos de ensino, em termos de interação e diálogo para aqueles que vão participar desse tempo, a Semana Teológica. E pedimos que o Senhor realmente abençoe aqueles que estão treinando, desenvolvendo o seu ministério pessoal para que possam ministrar para outros, aqueles que estão pesquisando a sua palavra para melhorar num sentido acadêmico, também em ministério de discipulados, ou seja, todos que estão aqui de uma forma educando ou divulgando essas informações e essa revelação que está na sua palavra, para que o mundo conheça as boas novas de Jesus Cristo. Pedimos que isso seja de grande proveito, especialmente naqueles que ainda não estão completamente convencidos da importância e da suficiência das Escrituras, do aconselhamento bíblico, na santificação progressiva, que isso possa ser a faísca que incendeia os corações para que entendam e tenham uma paixão pela palavra de Deus nessa área. Pedimos que abençoe o Daniel Berger, o Dr. João Geraldo e que o Senhor realmente nos ajude em todas essas áreas a servir ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.